reunião da FPA foram discutidas as pautas que asseguram o direito de propriedade, promovendo a segurança jurídica do país. O presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion, esclareceu que o projeto de lei não é de cunho ideológico. Na verdade, trata-se de uma garantia constitucional ao direito de propriedade. Mais que isso, Lupion acrescenta que a discussão se estende a quase 22% do território nacional e impacta sérios problemas fundiários. É óbvio que a gente está tratando, na medida do possível, com cada um dos parlamentares, com cada um dos ministros, tentando buscar entendimento e principalmente argumentação, fugindo ao máximo da questão ideológica. Ninguém aqui está falando da questão ideológica, ninguém quer prejudicar ninguém. O que nós estamos falando é efetivamente o cumprimento da lei e direito de propriedade. Nós estamos falando da possibilidade de abrir demarcações de praticamente 20% do território nacional. Não é uma questão, basicamente, de dar a segurança jurídica a esses produtores que têm direito, que merecem, que estão na sua terra há dezenas de anos, e que precisam ter essas garantias. Nós estamos falando de áreas que são áreas urbanas. Estamos falando de municípios. No estado do Paraná, por exemplo, as demarcações previstas para a região oeste do estado, existe o município de Guaíra, por exemplo, que deixaria de existir. Se tornaria toda uma aldeia. Ou seja, existe um risco enorme também para a soberania do país, existe um risco enorme para a produção agrícola, existe um risco enorme na segurança jurídica. São uns temas que nos preocupam bastante e que a gente tem apontado esses dados todos para o Supremo Tribunal Federal, temos conversado com os ministros, temos ponderado tudo isso. O líder da bancada acredita que também seja fundamental que o Congresso Nacional passe uma mensagem à sociedade. No caso é de que às casas legislativas cabe legislar e buscar o entendimento de forma democrática, enquanto o judiciário julga as demandas necessárias. Hoje nós temos uma facilidade de diálogo enorme com os líderes partidários e eu não vejo muita dificuldade de nós conseguirmos votar essa urgência. A preocupação é qual é o recado que a gente passa para o outro lado da praça. Se tem um julgamento agendado lá para o dia 7, marcado para o dia 7, já tem 2 votos esse julgamento, está com pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, qual é o recado que nós vamos passar lá? Se nós ficarmos parados dentro do Congresso e sem cumprir a nossa prerrogativa de legislar, o STF vai legislar por nós. E é isso que a gente não pode deixar acontecer de maneira nenhuma. Nós estamos falando de um julgamento lá de Santa Catarina, do tal do Morro dos Cavalos, que pode gerar repercussão geral, e essa repercussão geral fazer com que a gente tenha esse dano enorme ao direito de propriedade no Brasil todo. O deputado Arthur Maia explicou durante a reunião de almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária que o texto da PL 490/2007 toma emprestado e transforma em lei o que definiu o Supremo Tribunal Federal em decisão ao julgamento da terra indígena. Eu quero ressaltar que essa é uma luta muito antiga. No ano retrasado, nós conseguimos, na Comissão de Constituição e Justiça, numa luta muito própria da Frente Parlamentar da Agricultura, fazer a votação do projeto. Portanto, ele ficou desde então pronto para ir para a pauta e é fundamental para que a gente tenha segurança jurídica, para que a gente consiga pacificar as relações do campo, poder determinar o que se trata de fato um marco que caracterize a tradicionalidade dos povos indígenas. Tradicional é o quê? É um mês, um ano, 500 anos, 20 anos, o que é? De acordo com o projeto de lei, que, aliás, toma emprestado uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, quando da discussão e votação da querela jurídica referente à demarcação de terras da reserva indígena Raposa Terra do Sol, se estabeleceu que tinha direito a terras dos índios que estavam estabelecidos naquele sítio na época da promulgação da nossa Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1988. Já são, portanto, de lá para cá, 35 anos. E é importante que tanto aqueles que têm direito, que estavam de fato nas suas terras e são índios, em 5 de outubro de 88. Além de confiar na aprovação, Maia acredita que o marco temporal definido em lei vai acabar com a subjetividade com que é tratado o assunto. As pessoas que de boa fé e que têm cadeias sucessórias com escrituras de 100, 200 anos das suas propriedades também não fiquem submetidos aos percalços da insegurança de aparecer alguém dizendo não, mas há 500 anos isso aqui era uma aldeia indígena e o INCRA, e a FUNAI e o INCRA, de maneira irresponsável, porque aí eu afirmo sem nenhum medo de errar,
Muitos desses laudos produzidos pela FUNAI são laudos absolutamente irresponsáveis, ideológicos, que têm o propósito ideológico de combater o agronegócio como se fôssemos um mal para esse país. Portanto, é fundamental que a gente consiga avançar no sentido de submeter o 490 ao plenário da Câmara dos Deputados. Para a presidência e para a relatoria foram indicados em reunião de líderes 2 membros da FPA, o deputado federal Tenente Coronel Zuco e o deputado federal Ricardo Salles. Respectivamente, para Zuco, o momento é de aguardar as demais indicações para que se possa avançar e dar início aos trabalhos. Olha, eu recebi com muita responsabilidade a indicação dos líderes para estar à frente desta comissão parlamentar de inquérito. Logicamente que o presidente Arthur Lira, né, é o nosso presidente para fins de instauração e designação desses integrantes. A gente ficou sabendo, eu e o deputado Ricardo Salles, que foi indicado na relatoria desta reunião que ocorreu na quarta-feira passada. Neste momento, estamos aguardando as indicações dos partidos, são 27 titulares e 27 suplentes, a exemplo do Coronel Meira aqui, que está se propondo também a participar pelo partido, pelo PL. Então, agora é aguardar, já tem alguns partidos que já indicaram os seus nomes e outros que ainda devem indicar essa semana. Mas acreditamos que, com o retorno do presidente Arthur Lira da viagem internacional, a gente possa avançar e iniciar os trabalhos.